Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite, pela semana. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção segundo o seu propósito. Senhor, para a tua glória, que esta ministração seja rica em revelação, em discernimento, em ministração angelical em nosso favor, em manifestação do Espírito Santo. Está escrito que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu oro para que tenhais olhos iluminados, para que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que possais compreender as grandiosas riquezas das grandezas de Deus em Cristo. Que a graça te seja revelada e que este apostolado lhe seja plenamente revelado, porque Deus não é Deus de confusão. E se estiver escrito, eu creio, para a glória de Deus. Que a palavra do Senhor não volte para ele vazia, mas que te seja revelada com sabedoria e entendimento espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Graças a Deus. Maravilha. Graça e paz, igreja em Santo André, pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você aí que está ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Este é o MGA, o Ministério Graça e Apostolado. Estamos aqui na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Às quartas-feiras, 19h30, Graça e Apostolado. E aos domingos, às 18 horas, culto de louvor, adoração, graça e apostolado também. Venha estar conosco ao vivo, tá? Venha estar conosco ao vivo. Aqui já veio abençoados de Manaus, da Bahia, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, já veio de Israel, Estados Unidos, já veio da Angola, da Espanha. Venha você também estar aqui ao vivo. Quarta-feira, às 19h30, domingo, às 18 horas. Anote aí, rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no canal do MGA. Não se deixa enganar, hein? MGA é um só. Hoje eu fiquei sabendo que tem gente se passando por MGA. Fica esperto, hein? MGA é patente, registrado, tá? MGA, Ministério Graça e Apostolado. Se inscreva no nosso canal aí no YouTube, ativa o sininho e você vai ver que no MGA, se estiver escrito, eu creio. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Faço de tudo para pregar e ensinar a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Hoje, 3 Bíblias, Bíblia Thompson, Bíblia Vida, Bíblia Judaica e a Bíblia Peshitta, tradução mais antiga dos manuscritos. Peshitta, Bíblia Judaica, está aqui a Judaica, e a Bíblia Thompson, editora Vida. Então hoje eu vou precisar de 3 Bíblias. O assunto hoje tem uma parte que parece ser polêmica, mas eu não quero polemizar nada, eu apenas quero pregar e ensinar o que está escrito. Amém, abençoados? Pastor, você é... Não, eu não sou nada, irmão. Eu só vou pregar, ensinar, vou ler o que está escrito. O que tiver escrito eu vou crer. Posso ouvir um amém? É o que eu sempre falo. Se tiver escrito,
Eu creio. Eu só vou ler, pregar e ensinar como está escrito. A minha posição é a favor da Bíblia. Pastor, qual que é a sua posição? A minha posição é a favor do que está escrito. Se tiver alguma coisa errada, está em mim, está em alguém. Nunca na palavra de Deus. É o que eu sempre pergunto. Se estiver escrito, eu creio. Eu sou imparcial. Aliás, um pregador precisa ser imparcial. O que é imparcial? É não parcial. O que é parcial? Quando o pregador pende para um lado. Por exemplo, o batista, ele pende para um lado, ele é parcial. Por quê? Por ser batista, eu não estou falando mal, estou só te explicando. Por ser batista, crê no batismo em Cristo. Tudo bem. Aliás, crê no batismo em águas. Tudo bem. Crê no batismo em águas, mas a Bíblia deles fala do batismo em Cristo, que é o único verdadeiro batismo. Então, eles deveriam ser imparciais. Ou seja, que eu fui ensinado no batismo nas águas, mas o Novo Testamento, para a igreja, a sã doutrina, diz que o batismo foi em Cristo. Então, deveriam deixar de ser parciais, ou seja, deixar de ser batista para crer mais na Bíblia, né? Eu sempre criei mais na Bíblia do que em qualquer tradição. Eu sempre criei mais na Bíblia do que nos homens. Mais na Bíblia do que num pastor. E olha que eu sou um pastor. Então você tem que crer mais no que está escrito. Então, por esse motivo que eu não vou falar o que eu penso. Eu não vou falar o que eu acho. Eu não vou falar a minha posição. Porque, sendo imparcial, e preciso ser, vou ler, pregar e ensinar o que está escrito. E o que estiver escrito eu vou crer. Se tiver alguma coisa errada, não é com a palavra. Vocês entenderam o que eu estou explicando aqui? O que eu estou querendo te passar? Eu não posso tomar partido A, B, C ou D fora da palavra. O que a palavra diz? Vou ver o que a palavra diz. O que a palavra disser é o que eu vou crer. Amém? Vocês entenderam? Por isso que eu pergunto, se estiver escrito, eu creio. Eu não posso ser parcial. Não, isso aqui é que... Não, eu não posso ser parcial. Está escrito, acabou. Amém, abençoado? Tem gente por aí que não crê no inferno. Mas Jesus cria no inferno. Jesus falou do inferno. Então Jesus estava errado? Só para você ver. Né? Então o Espírito Santo nos deu entendimento. Pastor, o inferno não existe. Mas como é que você sabe que não existe? Você foi lá ver se não existe? Não, tem gente que sabe? Então, o que a Bíblia fala sobre o inferno? Não é nem meu assunto. Jesus disse em Mateus que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o diabo existe. Ele falou que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Bom, então não é para mim, porque eu não sou nem o diabo e nem os seus anjos. Isso não quer dizer que o inferno não existe. Porque Jesus... mas Paulo nunca falou sobre o inferno. Mas Paulo também nunca disse que eu ia usar o microfone sem fio hoje. E aí? Então, estou te mostrando, tem pessoas que entram em lugares, sabe? Paulo nunca falou. Paulo nunca falou dessa forma, mas falou de outra. Paulo não usou a palavra inferno, mas ele usou castigo eterno. Em Mateus 25, 46, Jesus disse, os ímpios irão para o castigo eterno. Não é a mesma coisa? Então, tem gente que parece que procura formiga em ovo, né? Não é nem pelo em ovo, né? Bom, a palavra é essa. Se estiver escrito, eu sou imparcial. Deixa eu deixar claro. Vou ler a Bíblia, trouxe 3. E você tem a sua. Aliás, Bíblia, papel e caneta. Pega aí. Eu sou imparcial e vou te provar isso. Eu vou ler a Bíblia. Aí eu não posso ler a Bíblia? Um dia eu fui pregar numa igreja, quando acabou a pregação, o pastor falou para mim assim, você sabe que você não pode ler esses textos. Mas eu não posso ler, está na Bíblia, como que eu não posso ler? O pastor acabou a pregar, eu preguei sobre Mateus 23, onde fala sobre os fariseus. Por que será que ele falou que eu não podia ler aquele assunto lá naquela igreja? É interessante, eu preguei sobre Mateus 23, onde Jesus desce a borracha nos fariseus. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas. Aí acabou a pregação, o pastor no quintal. Pastor Marcos, você sabe, né? Não pode ler esses textos aqui.
Irmão, se estiver escrito, eu vou ser imparcial. Primeiro eu vou ler o que está escrito. Segundo eu vou pregar, vou explicar e vou ensinar o que está escrito. Só vou fazer isso. E lembrando que não foi eu que escrevi. E se estiver escrito, eu creio. O tema hoje, escreva aí, ó, trouxe até 3 Bíblias, hein? Ó, pra você não falar, né, que é coisa do pastor Mário. Trouxe a Bíblia judaica. A Bíblia judaica é diferente da nossa, hein? A Bíblia judaica, o chicote estrala. E eu trouxe a Peshitta também, que é um manuscrito bem antigo das Escrituras. Tema de hoje, entendendo Romanos 1. Bíblia, papel e caneta, e eu já falei que eu sou e vou ser, como sempre fui e continuarei sendo, imparcial. Pastor, eu não sou nada, irmão. Eu sou um pregador. E o que tiver escrito, eu vou ler, vou pregar e vou ensinar. E cada um que se acerte aí. Amém? Eu não tenho nada a ver com sua vida. Você é você e eu sou eu. Gálatas 6,5, Paulo diz que cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Então eu sou imparcial. Você é você e eu sou eu. Então eu tenho liberdade para ler, pregar e ensinar o que e como está escrito. Posso ouvir um amém? Entendendo Romanos 1, começando? Romanos 1, verso 1. Entendendo Romanos, estou até com 2 púlpitos, porque eu estou com 3 Bíblias, então. Romanos 1, o tema de hoje, entendendo Romanos 1. Vamos entender então, porque se estiver escrito, eu creio. Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Teve gente que perguntou assim, mas quem é que te fez apóstolo? Não, ninguém me fez apóstolo. Eu fui chamado para ser apóstolo. É diferente. Mas quem te ungiu apóstolo? Ninguém unge apóstolo. Quem que ungiu Paulo apóstolo? Está claro ou não está claro? Não, tem pessoas que não entendem o mover de Deus. Não existe unção para ungir com óleo, chamar para... Não é assim. Apóstolo, Efésios 4,11, é um dom ministerial. Efésios 4,8, subindo ao alto, ele deu dons aos homens. Então, apóstolo é um dom ministerial. Não é alguém que fala, de agora em diante você é apóstolo. Quem entendeu? Apóstolo é um chamado, é um dom. Ou tem o dom ou não tem. E quem não tem, Não, quem não tem, acabou. Ele é salvo igual quem tem. Ser apóstolo e não ser apóstolo não muda em nada na salvação. Apenas que quem foi chamado para ser apóstolo, ele vai ter uma responsabilidade maior diante de Deus pela sua igreja. Essa é a diferença de uma ovelha comum. Entendeu? Mas ele não é mais salvo que alguém. Bom, vamos lá. Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Olha aqui, hein? Vamos ver, será que você está entendendo isso aqui? Eu vou dar uma dica, hein? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes, quem antes? Deus havia feito o quê? Prometido pelos seus profetas. Aonde que ele prometeu isso? Em Isaías. Aonde que Deus prometeu isso? Isaías 42:6. Quer marcar aqui? Nas Santas Escrituras? Marca do lado, ó. Isa, ponto. Isa é abreviação. Isa, ponto, 42:6. Diga, foi aqui que Deus prometeu que Paulo seria apóstolo. Acerca de seu filho, filho maiúsculo, Cristo, Jesus, que nasceu da descendência, segundo a carne, de Davi, né? Por isso que é raiz de Davi, descendência de Davi, segundo a carne. E foi declarado em maiúsculo Filho de Deus, ou seja, Cristo, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual, ou seja, através dele, recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós
chamados para ser de Jesus Cristo. Diga amém. Levante a mão e diga: eu fui chamado para ser de Jesus Cristo. Digam, mesmo sendo gentil. Amém? Essa é a graça, porque nós não seremos salvos e nós gentios somos chamados para ser de Jesus Cristo. Verso 6, entre os quais também sois vós chamados para ser de Jesus Cristo. Romanos 1,7, a todos os que estáis em Roma, fica claro que é remetente e destinatário na letra aos que estavam em Roma. Profeticamente, também a nós que somos gentios. Se não fosse assim, teríamos que ter uma Bíblia para nós. Entendeu? Então, na letra, Paulo escrevendo aos que estavam em Roma. Mas nós não estamos em Roma, nós estamos no Brasil. Então não é para nós? Profeticamente. Por isso que a Bíblia é um livro profético. Porque se não fosse assim, ela não serviria para nós. Está claro ou não está claro? Sem contar que Jesus não veio para nós gentios. A Bíblia mesmo, João 1,11, diz que ele veio para os judeus. E nós não somos judeus. E Paulo falando com os gentios, convosco falam gentios, mas está falando com os romanos. Nós estamos em São Paulo, Brasil. Então, por ser, se quiser escrever, por a Bíblia ser um livro profético, a palavra revelada pertence a nós também. Amém? Se não fosse assim, qual livro, ou qual palavra, ou quem nos diria que pela graça também somos? Visto que Paulo falou isso para os Efésios. E nós somos brasileiros. Ficou claro? Que a Bíblia é um livro profético. Romanos 1,7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quem que recebe graça e paz aí? Glória a Deus. Tema hoje, entendendo Romanos 1. Verso 8. Primeiramente, Paulo falando, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. E olha que no tempo de Paulo não tinha nem WhatsApp, nem Facebook e nem YouTube, hein? E Paulo diz que em todas as terras lá era anunciado a fé que eles tinham no Senhor. Verso 9. Deus, sublinha aí, ó. Deus a quem sirvo em meu espírito. Como que devemos servir a Deus? Então sublinha aí Romanos 1,9, ó. Deus a quem sirvo em meu espírito. No Evangelho de Cristo, ou no Evangelho de seu Filho. Deus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Vamos entender a Bíblia? Esse vós não somos nós, porque Romanos 1,7, a todos os que estáis em Roma. Então é preciso ler e entender o que, de um modo profético, quando Paulo está falando com os que estão em Roma e quando Paulo está falando com a igreja universal que está na face da terra. Amém, irmãos? Por exemplo, aqui, ó, Romanos 1,7, a todos vós que estáis em Roma. Está falando com os que estavam em Roma. Está claro? Mas quando ele fala, Romanos 1,5, recebemos a graça apostolada por amor do seu nome, para a obediência da fé, todos os gentios. Todos os gentios, o que nós somos? Então, Romanos 1,7, uma palavra destinada aos que estavam em Roma. Romanos 1,5, uma palavra profética universal que serve ou que chegou a nós também. Romanos 1,9, Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Você vê que Paulo, presunção zero, né? Presunção zero, ó. Comunicar-vos para ver se em algum tempo, olha só a humildade de Paulo. Vamos ver se, quem sabe um dia, né? Ele até queria ir a semana que vem, o mês que vem, mas vamos deixar nas mãos de Deus, né? Em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Romanos 1,11 aqui eu gosto, porque é profético. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quem recebe? Essa palavra é profética, então não é ou não foi somente para os que estavam em Roma. Amém? Uma outra versão diz assim, ó,
Romanos 1,11. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos com poder. Uma outra versão diz assim. A nossa não diz com poder. Desejo ver-vos, Romanos 1,11, palavra profética, que ultrapassa tempos, eras, épocas, gerações. Amém, irmãos? A palavra profética, ela ultrapassa. Agora, Romanos 1,7 não era profético. Era uma saudação aos que estavam em Roma. Romanos 1,11. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom. Uma outra versão diz, desejo te ver para ministrar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Está dizendo congregar todos, né? Assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Quem que impedia Paulo de ir, se ele quis ir ter com os romanos muitas vezes? E ele diz que até agora tenho sido impedido. Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses. Deixa o Romanos 1 aberto, que o meu assunto é esse. 1 Tessalonicenses. Nos impedido, Paulo falou, quis ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. O que impedia Paulo de ver o romano, ou os romanos? O que impedia ele? Você não quer ir? Você quer ir, você vai. Parece que é assim, né? 1 Tessalonicenses 2,14. Vamos ver o que impedia Paulo. E não foi só para ir para Roma, não. Para ir para Tessalônica também. 1 Tessalonicenses 2,14. Paulo diz, pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia... Quem é que estava na Judeia? Japonês? Quem que estava na Judeia? Judeus. Tessalonicenses 2,14. Vós, irmãos, vos tornaste imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Cristo Jesus. Padeceste de vós próprios irmãos concidadãos o mesmo que eles padeceram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus. Quem que mataram o Senhor Jesus? Os judeus. Tem nada a ver com isso, hein? É o que Paulo escreveu aqui, ó. Os judeus nem gostam de Paulo, né? Porque Paulo foi lá e colocou o dedo na ferida. Tessalonicenses 2,14. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, por exemplo, João Batista. E a nós nos perseguiram. Eles quem? Os judeus não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. E nos impedem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Desta forma, sempre enche a medida de seus pecados. A ira de Deus caiu sobre eles afinal. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isto, quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Tá vendo, irmão? Olha o diabo estava se levantando contra Paulo. Não era o diabo, não. Sublinha aí, ó, no versículo 18, sublinha, ó, Satanás nos impediu. 1 Tessalonicenses 2, 18, sublinha, Satanás nos impediu. Diga bem forte, diga assim, quem é esse Satanás? Verso 16, 1 Tessalonicenses 2, 16, e nos impedem de falar aos gentios. Ora, quem é que nos impedem? Verso 14, a última linha. Os judeus. Os judeus perseguiam Paulo e impediam que Paulo fosse ter com os gentios. Por quê? Aqui no versículo 16, Paulo diz que eles impediam de falar aos gentios para que eles fossem salvos, ou seja, para que eles recebessem a graça apostolado, né? Porque Paulo estava sendo considerado como uma peste, né? O judaísmo imperando, Paulo vai lá e fala, não precisa batizar não, hein? Você foi batizado em Cristo. O judaísmo imperando, Paulo vai lá e fala assim, ó, Cristo já te libertou, então você de fato é livre.
O judaísmo imperando, Paulo vai lá e fala assim, ó, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quer dizer, os caras queriam ver o diabo, não queriam ver Paulo. Então vamos fazer de tudo para que Paulo não fale com os gentios. E nós vamos impedir de que ele fale com os gentios. Aí Paulo disse no verso 16, eles nos impedem de falar aos gentios. Verso 18, esse Satanás nos impediu de ver os gentios. Quem entendeu? Traduzindo, Paulo chamou os judeus de Satanás, que no grego significa adversário. A palavra Satanás significa literalmente adversário. Assim como a palavra diabo significa acusador ou enganador. E Lúcifer, cheio de luz. Então lá no céu era cheio de luz. Na terra, enganador, porque mandou a Eva comer o fruto que não tinha problema nenhum. O que ele fez, hein? Enganou. Então ele recebeu o título de diabo, que significa o quê? Enganador, ou Apocalipse 12, acusador. E Satanás, adversário. Mas esse adversário aqui não tinha chifre, nem rabinho e nem tridente. Eles tinham o quê? A lei de Moisés em seus corações. Quem que era o Satanás que impediu Paulo de ver os gentios? Os judeus. Ficou claro ou não ficou claro? O tema hoje, entendendo Romanos 1, volta lá. Então no verso 13, ficou claro mais uma vez, Romanos 1,13, Paulo diz, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, mas até agora, sublinha, tenho sido impedido. Quem que impedia Paulo? O gentio? Não, quem que impedia Paulo? Os judeus, que para os tessalonicenses, Paulo chamou de Satanás. Ficou claro ou não ficou claro? Tema hoje, entendendo Romanos 1. Vamos lá para o verso 13. Mas até agora tenho sido impedido para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Está claro aí? Está claro aí que Paulo queria ir ver os gentios e o Satanás impedia que ele fosse. Impedia como? Perseguindo, prendendo, colocando na cadeia, batendo, açoitando. Romanos 1,14. Eu sou, Paulo falando, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de sorte que quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho. Também a vós que estáis em Roma. Literalmente na letra, Paulo falando aos que estavam em Roma. O verso 7 prova isso. Literalmente na letra. Profeticamente, você vai encontrar textos que é um texto geral, ou universal, ou que faz parte da sã doutrina para a igreja que está na terra. Por exemplo, Efésios 2,8 é um texto universal. Efésios 2,8, pois é pela graça sois salvos. Quem que é salvo pela graça? O Filho de Deus, a ovelha. Sendo judeu ou gentil, é salvo pela graça. Então, não só os que moravam em Éfeso. Na letra, Paulo disse para os efésios, pela graça sois salvos. Mas só os que moravam em Éfeso eram salvos pela graça? Eu nunca morei lá? Não, é salvo pela... Por isso que a Bíblia é uma palavra profética. É salvo pela graça quem é filho de Deus, quem é ovelha. Gálatas 3,26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Então, os que são filhos de Deus são salvos pela graça. Está claro ou não está claro? Vamos continuar o tema hoje, entendendo Romanos 1. Deixa eu colocar um pouquinho de carvão na brasa aqui, né? Paulo já se apresentou, já falou graça e paz, né? Vamos agora falar do apostolado como ele é. Romanos 1,16. Não me envergonho, Paulo falando do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Alô, para aí. Quando diz salvação, do grego sotéria, salvação sotéria, pela graça sois salvos. Pela graça sois sotéria, tem a salvação. Ali é a salvação, vida eterna. Efésios 2,8. Aqui em Romanos 1,16 não é sotéria. Ou seja, salvação aqui não é salvação de ir para o céu. Quando ele diz, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, você vê lá que aos Tessalonicenses, Paulo disse que os judeus impediam ele de falar aos gentios para que eles não fossem salvos. Não é salvo da vida eterna. Ser salvo quer dizer,
que eles não recebam a lei e vivam na liberdade da graça de Deus em Cristo. É isso que é ser salvo. Alô, livre do sistema. Quer escrever aí? Diga comigo, ser livre do sistema é ser salvo. Então é sobre essa salvação que Paulo está falando. Amém? Quer escrever aí? Porque hoje os cultos de quarta-feira é como um seminário. Então escreva. Romanos 1,16. Não tem nada a ver com Efésios 2,8. Tá? Porque Romanos 1,16 fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa salvação não é a salvação de João 10,28, vida eterna. Não é a salvação de Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Essa salvação é a salvação de 1 Tessalonicenses 2,16. É a salvação de receber a graça, o apostolado. É a salvação de não ser corrompido pelo sistema religioso, de não ser enganado. É a salvação de ter sido escapado, livre das mentiras do sistema. Ficou claro? É essa salvação que ele está falando. Não tem nada a ver com o céu. Aqui em Romanos 1,16. Amém? Não me envergonho, Romanos 1,16 do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do gentil, que é o grego. Pois nele quem? No Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Ó que palavra, hein? Ó, então você lendo as cartas de Paulo que contém o Evangelho, você vai descobrir o quê? A justiça de Deus. Se você ler Romanos 10, o fim da lei é Cristo. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo para a justiça, para justificar todo aquele que crê. Então Romanos 10,4 é irmão gêmeo de Romanos 1,16. Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Está claro ou não está claro? Romanos 1,16. Você vê que o apostolado, uma coisa vai se encaixando com a outra, né? Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois no Evangelho se descobre a sublinha aí, ó. Diga comigo, a justiça de Deus. Pois nele se descobre a justiça de Deus. Como que se descobre essa justiça, hein? De fé em fé. Então, ninguém nasce grande. Diga, ninguém nasce grande. Não adianta você ouvir a graça uma vez só e já achar que amanhã você vai ser apóstolo, tá? Não adianta você ouvir 2, 3 pregações e já acha que já é um pastor em graça, experiente. Não é, irmão. Você ficou 30 anos na lei, ouviu a graça 2 vezes e já acha que é o quê? Então, através do Evangelho, Romanos 1,17, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Tá claro? Vamos colocar um pouquinho de gasolina aí. Porque o carvão eu já pus, né? Vamos pôr um pouquinho de gasolina? O tema hoje, entendendo Romanos 1. Eu estou aqui com a Bíblia judaica, daqui a pouco eu vou ler um texto nela. E eu estou aqui com a Bíblia Peshitta, uma das mais antigos manuscritos da Bíblia. Peshitta e a Bíblia judaica, daqui a pouco eu vou ler um texto aqui. E se tiver escrito, eu creio. Vamos colocar um pouquinho de gasolina? Entendendo Romanos 1, verso 18. Do céu, da onde? O ar que eu respiro vem do céu, vem de Deus. Romanos 1,18. Do céu se manifesta a ira de Deus. Nossa, pastor, eu estou pensando que pela graça eu sou salvo, e é. Eu estou pensando que eu sou um abençoado em Cristo, e é. Eu estou pensando que quem está em Cristo, nova criatura é, e é. Mas é preciso que você entenda que o apostolado é um só. O que disse que você é salvo pela graça, o que disse que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, o que disse que você é uma nova criatura, também disse em 2 Coríntios 13, olha, provai a vós mesmos se não estáis reprovados. O que eu estou querendo te passar? O apostolado é um conjunto de revelações que nos traz um entendimento. Então você não pode ficar escolhendo palavra. Nossa, pastor, a ira de Deus em graça. Romanos 8 diz que nenhuma condenação. Não mistura as coisas.
Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com Romanos 1,18 que eu vou ler aqui. Presta atenção, hein? Presta atenção que o fogo vai aumentar. Eu coloquei carvão, agora vou jogar gasolina, e se tiver escrito, do céu se manifesta a ira de Deus. Olha, tem gente que pensa que pode pintar e bordar, porque não perde a salvação. Não tem gente que pensa assim? Estou na graça, não perco a salvação, e não preciso nem congregar, não semeio, né? Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça de quem? Então circule aí, ó, dos homens. Eu quero que você circule isso, ó. Romanos 1,18, circule, dos homens. Injustiça e impiedade de quem? De quem? Então você vai precisar dessa palavrinha aí, hein? De quem? Guarda aí, hein? É sobre eles que Deus vai falar. Romanos 1,18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Deus revelou a Paulo porque do céu manifesta a sua ira. Quem entendeu? Alô, vou falar de novo. Deus revelou a Paulo e ele colocou no apostolado. O que Deus revelou a Paulo? Que pela graça sois salvos? Também. Que somos abençoados em Cristo? Também. O que Deus revelou a Paulo? Que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tá claro? Tem alguma coisa a ver conosco aqui? Não, porque eu vou falar por mim. Eu não faço parte desses homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu não faço parte desses homens que andam em impiedade e injustiça. Por isso, não há sobre mim manifestação da ira de Deus. Em mim não há. Tá claro aí? Se for seu caso, diga pela fé. Em mim não há. Manifestação de Deus, da sua ira em mim. Não, em mim não há. Vamos ler de novo? Para eu entrar no assunto? Romanos 1,18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça, Paulo foi claro, dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois, circule aí, ó, os atributos, Romanos 1,20. Circule, os atributos. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo. Então está claro que Paulo cria em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está claro aí? Está claro que Paulo não cria que o homem veio do macaco. Está claro que Paulo não cria que o mundo foi uma explosão nuclear, atômica, e que aquela explosão... Paulo não cria assim. Paulo cria, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava... Paulo cria nisso aí. Ou seja, na criação. A teologia chama esse modo de crer de criacionistas. Eu não quero saber do que a teologia me chama. Eu creio na criação. Amém? Porque a Bíblia fala, no princípio criou Deus. Então eu creio assim. Se eu sou criacionista ou não, não quero saber. Para mim não muda nada. Isso é tese teológica. É igual o tricotomista. Você crê em trindade ou você é unicista. Nem existe a palavra unicista na Bíblia. Assim também como não existe a palavra trindade na Bíblia. São títulos teológicos que eu não estou preocupado com títulos teológicos. Um dia me perguntaram se eu era tricotomista, se eu cria em espírito, alma e corpo. Tricô. Eu falei, fazer tricô? Aí já zoei mesmo, né? Fazer tricô? É porque o nome é tricotomia.
Quem crê em espírito, alma e corpo é tricotomista. Isso é linguagem da teologia, é difícil pra caramba de entender, né? O analfabeto, não dá para conversar com o analfabeto sobre tricô. Ele vai falar o quê? Fazer uma blusa de tricô? Ele vai falar isso. Então, eu não converso nesse nível teológico com os leigos, né? Por isso que minha pregação, minha mensagem é de fácil entendimento. Alguém já percebeu? Quantas vezes as pessoas... Nossa, você prega hoje, eu entendo tudo. Claro, eu uso a linguagem do povo. Eu não vou chegar aqui com linguagem acadêmica que ninguém vai entender, né? Romanos 1:20. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, circule, se entendem. Marca na sua Bíblia. Olha o que Paulo disse, ó. Os atributos invisíveis de Deus, porque tem coisa que nós não vemos, se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas. Ah, eu não creio em Deus não, é? E como é que você cria no mar? Como é que você crê no mar? Quem é que fez o mar? Qual o engenheiro que fez o mar? Qual o arquiteto que fez o mar? Vai jogar na natureza? E quem é que fez a natureza? Ah, ninguém fez a natureza. Ela surgiu do nada. Eu tenho resposta para isso. Isaías 43, 10 e 13. Deus disse, antes de mim Deus nenhum existiu, e depois de mim nenhum haverá. Antes do Senhor não houve ninguém, não houve Deus antes dele. Por isso que ele fala que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Paulo diz, tudo começou com Deus, tudo terminará com ele. Então, Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade. Como é que se entende essas coisas? Se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. De modo que eles são, ou seja, essas coisas são inexcusáveis, são indispensáveis, né? Imprescindíveis. Não tem como negar. Ou então me explica quem é que fez o mar. Quem determinou que o mar não passe daquele limite, né? Os céus, e por aí vai, né? Romanos 1:21. Agora Paulo é inexcusáveis, é indispensável, é imprescindível. Romanos 1:21. Pois tendo conhecido a Deus, diga, quem conheceram a Deus? Verso 18, de quem Paulo está falando? Dos homens. Você não pode esquecer isso, que lá na frente você vai precisar desse verso 18 aqui, hein? Para você saber sobre quem que Paulo está falando. Romanos 1:21, tema hoje, entendendo os Romanos 1. Verso 21. Pois tendo conhecido a Deus, olha o que eles fizeram e fazem até hoje. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Paulo falou isso há 2000 anos atrás e hoje está pior. Vamos ler de novo Romanos 1:21? Paulo falou isso há 2000 anos atrás e hoje, para se cumprir as Escrituras, está pior. No mínimo 1000% pior. No mínimo. Romanos 1:21, mais uma vez. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, e está cheio, tornaram-se loucos. Tem caneta aí? Para o verso 23? Sublinha aí, ó. Mudaram a glória do Deus incorruptível. Mudaram em quê? Em semelhança da imagem de homem corruptível. Eu acho que eu não preciso nem explicar, né? Eu preciso explicar? Que ao invés de crer em Deus, fizeram estátuas de homens. Ah, escapou.
Está aqui, ó, Romanos 1, 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível. Mudaram no quê? Em semelhança da imagem. Imagem de quem? Do São José, do São Benedito, do São Judas Tadeu, do Pedro, do Tiago, do São Monte. Fizeram um monte de São. E ao invés de crer em Deus, que criou os céus e a terra, ensinaram a crer em imagem de homens. Como se não bastasse, vai piorar o relato de Paulo. Do quadro, da situação. 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível. Quem que fez isso? 18. Os homens. Os homens com impiedade e injustiça. 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Diga bem forte. E o que Deus fez? Sublinha no verso 24. Pelo que Deus os entregou. Uma outra versão. Deus os abandonou. A sua diz abandonou? Deus os entregou. Outra versão. Deus os deixou. A sua diz deixou? Entregou. Romanos 1, 24. Vamos ver o que a Peshita diz. Romanos 1, 24. Na Bíblia Peshita. Vamos ver o que a Bíblia Peshita diz. Olha, a Peshita é aqui, ó. Tradução dos antigos manuscritos aramaicos. A Bíblia Peshita. Manuscritos aramaico. Romanos 1, 24 diz na Bíblia Peshita. Por esta razão, Deus os entregou à luxúria corrompida de seus corações, para que desonrassem entre si seus próprios corpos. Vamos ver na Bíblia Vida, Romanos 1, 24. Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Eu falei que seria imparcial. Alguém lembra? Eu falei que eu ia ler, pregar, explicar e ensinar o que está escrito, que eu não posso mudar. Quer ver se eu estou mudando? Romanos 1, 24. Pelo que Deus os entregou. Por quê? 23. Porque mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança corruptível de homem. Eles mudaram. Verso 18. Por causa de impiedade e injustiça. 21. Conheceram a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, 24. Deus os entregou às concupiscências de seus corações e imundícia, para desonrarem. Sublinha aí que você vai precisar, você vai ter que lembrar disso aqui. Sublinha aí, ó, para desonrarem seus corpos. Sublinha isso. Romanos 1, 24. Sublinha. Para desonrarem seus corpos entre si. Digam, o que eles fizeram? Eles quem? Verso 18. Quem? Os homens. Tem nada a ver com o diabo, hein? Então diga, o que os homens fizeram? Romanos 1, 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E estão fazendo isso, pior ainda, hein? Hoje está pior. Se há 2000 anos atrás mudaram a verdade de Deus em mentira, isso há 2000 anos atrás, você imagina hoje, no século 21, o que estão fazendo com Gênesis 1. Por favor, abre aí. Gênesis 1. Imagina o que estão fazendo hoje com a verdade de Deus, hein? Gênesis 1. Quem já achou? Quem já achou Gênesis 1? Ó, irmão, ó, irmã, pensa o que você quiser pensar de mim, tá? Eu não estou aqui para agradar os homens. Primeiro, eu fui chamado por Deus, escolhido por Deus, enviado por Deus para pregar e ensinar a palavra de Deus. Então não estou preocupado com o que você pensa ou vai achar de mim. Fui claro? Eu falei que eu ia ler a palavra, pregar e ensinar e explicar a palavra. E é isso que eu vim fazer. O que você vai pensar de mim, eu não estou preocupado. Amém? Eu só vou te explicar. Você é você e eu sou eu. Tá bom? Vamos deixar bem claro. Você é você e eu sou eu.
A Bíblia é a mesma para os dois. Olha lá, ó. Romanos 1, 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Diga comigo, qual verdade que eles mudaram? Gênesis 1, versículo... Olha lá, ó. Coloca o dedo aí, ó. Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus, falando com os anjos, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está escrito ou não está escrito? Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Eu só vou ler, hein? Gênesis 1, 27. Assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Está escrito ou estou inventando? Gênesis 1, 27. Assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vira uma página. Do que Paulo está falando que mudaram a verdade de Deus, hein? Vira uma página. Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 24. Do que Paulo está falando que mudaram, e hoje está pior, hein? Mudaram a verdade de Deus em mentira. Do que Paulo está falando? Paulo deu uma dica. Deus os abandonou para desonrarem os seus próprios corpos. Olha lá, ó. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á. O que diz a palavra de Deus? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, hein? Não é o que eu... Vamos ser claros. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, eu só estou lendo o que está escrito. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a quem? A sua mulher, e serão os dois uma só carne. Está escrito ou eu estou mentindo ou inventando? Está escrito. Agora volta lá em Romanos 1. Romanos 1, 24. Você não sabe sobre o que Paulo está falando? Romanos 1, 24. Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus, eu, pastor Marcos, o governador, o prefeito, o presidente, o anjo Gabriel, o demônio, o diabo, o principado, o potestade. Quem? Deus. Quem é que vai mexer com Deus agora? Se Ele é soberano. Quem é que vai mexer com Deus? Romanos 1, 26. Deus os abandonou, sublinha, as paixões infames. Paixão, hein? Paixão é algo carnal, é algo da carne. Quer escrever? Paixão não é amor, hein? Paixão é macumba. Paixão é feitiço. A pessoa tem uma paixão hoje, amanhã não tem mais. O amor não. O amor permanece. Paixão é carnal. Paixão é momentânea. Paixão é carne. Então, Romanos 1, 26. Deus os abandonou às paixões infames. Diga bem forte. Como assim, pastor? Paulo disse, até as suas mulheres... Eu só estou lendo, hein? Não estou preocupado com o que você pensa de mim. Não estou preocupado. Eu fui enviado por Deus para, no mínimo, ler a palavra de Deus para o seu povo. No mínimo, ler, pregar e ensinar. Se está claro, digam amém. Romanos 1, 26.
pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Como assim? Até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Para aí. Eu não quero crer que pessoas adultas não entendem isso aqui. Se é uma criança de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, não entende. Mas eu não quero crer que uma pessoa de 40, de 50, de 35 não entende isso aqui que eu estou lendo. Romanos 1, 26. Até as suas mulheres mudaram o uso natural. Qual que é o uso natural? Eu não li lá Gênesis 1? Eu não li Gênesis 2? Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Qual que é o uso natural? Se Deus criou macho e fêmea. Qual que é o uso natural? Mas Deus abandonou e os entregou às suas paixões carnais. Então, Romanos 1, 26. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Pô, tá claro, hein? No contrário à natureza. Quer dizer, uma coisa que já é normal, que vem de Deus. Não é algo imputado, não é algo ensinado, é algo natural. 27. Semelhantemente também quem? Os homens. Diga, o que tem os homens, pastor? Olha, cadê a caneta? Romanos 1, 27. Os homens deixando o uso natural da mulher. Eu não preciso explicar, eu preciso? Não tem nenhum retardado aqui. Não tem nenhum retardado aqui. Ah, pastor, eu não aceito. Não aceita, levanta e vai embora, a porta está aberta. Eu só estou lendo a Bíblia. Só estou lendo. Só estou lendo. Ninguém vai me proibir de ler a Bíblia. Estou lendo e ensinando. Eu não aceito, não concordo. A porta aberta. Levanta e pode ir para onde você quiser. Segue sua vida. Se você não aceita. Eu só estou lendo a palavra de Deus. Só estou lendo. Não estou te imputando nada. Só estou lendo. Alô? Eu não li Gênesis 1, 26? Está escrito ou estou mentindo? Eu não li Gênesis 2, 24? Está escrito ou eu inventei? Eu não estou lendo Romanos 1? Está escrito ou estou inventando tudo? Não, eu não aceito. Você não aceita, a porta está aberta, irmão. Você é livre. Como eu sou livre, no mínimo ler. No mínimo ler. Só estou lendo. Romanos 1, 27. Também os homens, deixando o uso natural da mulher, o que eles fizeram? Inflamaram, isso há 2000 anos atrás, hein? Não foi escrito hoje de manhã. Isso há 2000 anos atrás. Romanos 1, 27. Inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros. Não entendeu? Paulo falou, homem com homem. Pastor, o que tem? Bom, segundo a palavra de Deus, cometendo torpeza, baixeza, coisa baixa, coisa vergonhosa, indecente. No dicionário, torpeza, vergonhoso, torpeza, indecente, imoral. Só estou lendo e explicando. Sua vida é sua vida, minha vida é minha vida. Romanos 1, 27. Semelhantemente também os homens deixando... Isso há mais de 2000 anos atrás, hein? Hoje está muito pior. Só quem está entendendo? Eu estou imputando alguma coisa a vocês, irmãos? Estou te obrigando a alguma coisa? Eu estou falando o que você tem que fazer na sua vida? Não, você é você e eu sou eu. Só estou lendo a Bíblia, que é o mínimo que eu tenho que fazer. E depois pregar e explicar e ensinar. Aí a sua vida é sua vida, a minha vida é minha vida. Romanos 1, 27. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade, uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida a seu erro. Então, pelo que eu estou lendo em Romanos 1, 27, homem com homem é um erro. Eu estou lendo aqui, eu aprendi a ler. Pelo que eu estou vendo aqui, homem com homem é um erro. Mulher com mulher é um erro. É o que eu estou lendo. Não, pastor, você não tem nada a ver com a minha vida. E não tenho mesmo. Eu não estou falando o que você tem que fazer, só estou lendo a Bíblia. Não tenho nada a ver com a sua vida, só estou lendo a Bíblia. Eu não falei que seria imparcial, só estou lendo a Bíblia. Você tem o Espírito Santo. Você é você e eu sou eu. Amém? Vamos ler um texto. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 18.
Ele vai ler a lei. Eu vou ler o que Paulo leu. Porque Paulo citou Levítico 18. Então eu vou citar também, ué. Quer escrever? Foi a referência bíblica que Paulo usou. Mas se Paulo usou, por que eu não posso usar? Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico 18, verso 22. Levítico 18, 22. Você tem uma Bíblia? Quem tem uma Bíblia, diga amém. Você é você e eu sou eu. O que você deve fazer? Isso não sou eu que tenho que falar. Você é de maior, olha o seu tamanho, olha a sua idade. Não sou eu que tenho que falar o que você tem que fazer. Agora, ler e explicar, isso é minha obrigação. Levítico 18, 22. O que está escrito? Com o homem pode se deitar à vontade. Amém? Não é isso que está escrito? Levítico 18, 22, sublinha. Com o homem não te deitarás. Está escrito ou eu estou inventando? Não, pastor, isso aqui está na lei. Irmão, Paulo citou. Quer escrever? Escreva no seu caderno, por favor. Escreva aí. Ó. Diga comigo. A referência bíblica de Romanos 1, 27 é Levítico 18, 22. Quem escreveu Romanos? Paulo. Então foi ele que usou. Ele que usou. Agora vê se você presta atenção e entende o que eu vou falar. Levítico é um livro da lei? É. Mas essa lei aqui não é lei de Moisés. É tipo, faça um jejum, ofereça um sacrifício, 3 carneiros e 2 pombas. Não, não é essa lei. Essa lei aqui é a lei moral. Que lei que eu falei? Moral. Lei moral. Pastor, você quer ser moralista? Eu não quero ser nada, só estou lendo a Bíblia. Quer que eu fale de novo? Sua vida é sua vida e minha vida é minha vida. Eu não quero ser nada. Você quer ser moralista? Eu não quero ser nada, irmão. Só estou lendo a Bíblia. Quem vai me impedir de ler a Bíblia? Se você não crê nela, é problema seu. Mas Levítico 18, 22. Com o homem não te deitará, como se fosse mulher. É uma bênção de Deus, amém? Então eu vou ler, eu quero que vocês completem na sua Bíblia. Levítico 18, 22. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. É o quê? Abominação. Irmão, você deita até com caranguejo se você quiser. Com cobra, com tatu. Isso é um problema seu. Eu falei que eu seria imparcial. O que é ser imparcial? Eu preciso ler o que está escrito. Eu preciso ensinar o que está escrito. O que você vai fazer, isso é problema seu. Você vai deitar com caranguejo, deitar com escorpião, deitar com tatu, deitar com cobra. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. O que eu tenho a ver é que eu tenho que ler e ensinar o que está escrito. Quando eu falar graça e paz, amém, sua vida é sua vida, minha vida é minha vida. Por quê? Romanos 1, 18 diz o quê? Do pastor Marcos se manifesta a ira, amém? Romanos 1, 18. Do céu se manifesta a ira de quem? De Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Só se ficou claro. Pastor, então na sua igreja, irmão, não põe palavra na minha boca, irmão. Eu falei alguma coisa, igreja? Não põe palavra na minha boca. Nós temos uma doutrina em graça. 2 Coríntios 5,16. A ninguém conhecemos segundo a carne. Isso já basta. 2 Coríntios 5,16. A ninguém nós conhecemos segundo a carne. Por isso que eu falei, você é você e eu sou eu. O que eu devo fazer? Você não tem uma Bíblia? Lê a sua Bíblia, o Espírito Santo habita em você. É para ele que tem que perguntar, não é para mim. Amém, igreja? Amém. Não é para mim que você tem que perguntar o que você tem que fazer. Você tem uma Bíblia, você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito Santo. Você tem sua vida, eu tenho a minha. Quantas vezes eu falei isso? Agora, que está escrito, está escrito. Levítico 18, 22. Com um homem não te deitarás como se fosse mulher. É o quê? É abominação. Pastor, então, não, irmão, sua vida é sua vida, minha vida é minha vida. Você quer que eu fale mais quantas vezes? Eu não tenho nada a ver com sua vida, irmão. Eu tenho a ver com a minha.
Posso ouvir um amém? Fui claro, estou livre de condenação, de má consciência. Você conferiu na sua Bíblia, você é você e eu sou eu. Volta em Romanos 1, que o tema hoje é Entendendo Romanos 1. Romanos 1, 27. Semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher inflamar. Naquele tempo, hein? E hoje está quase obrigação. O problema não é o aceitar. Esse não é problema, aceitar. Você sabe onde está o problema? Tem alguns querendo obrigar. Quer que eu fale de novo? Você é você e eu sou eu. Primeiro que eu não sou obrigado a aceitar. Amém? Eu não sou obrigado a aceitar. Você é corintiano? Eu não gosto do Corinthians. Você é palmeirense? Eu não gosto do Palmeiras. Eu sou santista. Então eu não sou obrigado a aceitar. Você me respeita? Eu te respeito também. Você me respeita, eu te respeito. Primeiro que eu não sou obrigado a aceitar. Segundo que eu não sou obrigado a concordar. Terceiro que eu não vou aceitar mesmo que me impute, que me obrigue a alguma coisa. Eu não sou obrigado a aceitar nem a concordar. Amém? Ficou claro? Pastor, qual que é a sua posição? A minha posição é essa. Não sou obrigado a aceitar. A minha posição é essa. Não sou obrigado a concordar. Ah, mas você respeita. Respeitar eu respeito, porque eu sou uma pessoa educada. Você é você e eu sou eu. Então, para mim, se você come terra ou come arroz com feijão, para mim não muda nada. Então, você gosta de comer terra, isso é um problema seu. Eu respeito. Claro que eu vou respeitar. Nunca eu vou achar ruim porque você come terra, porque você come lama. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca vou achar ruim. Se você gosta de comer lama, pode comer lama à vontade. Eu não gosto, não aceito, não concordo, não quero. Então você me respeita e eu te respeito. Tá claro? Não, eu gosto de comer lama. Você não precisa nem me avisar, irmão. Pode comer lama o dia inteiro. A vida é sua, eu não tenho nada a ver com isso. Pastor, o que você acha de comer lama? Eu não como. Ah, eu adoro comer lama. Então não precisa nem perguntar, irmão. Come lama o dia inteiro. Eu não tenho nada a ver com sua vida. Tá claro ou não tá claro? Então é isso que é ser imparcial. Então o problema não é aceitar. O problema é que hoje querem te obrigar a concordar, a assinar, a aprovar. Espera aí. Eu decido por mim. Eu falo por mim. Assim como você fala por você. Assim como você decide por você. Isso é respeito. Eu falo por mim. Eu decido por mim. Você não pode me obrigar a nada. Você não pode me obrigar a concordar com você. Assim como eu não posso te obrigar a concordar comigo. Eu só estou lendo a Bíblia. Você pode falar, eu não concordo, eu não aceito. É direito seu. Não estou te obrigando a nada. Eu não estou te obrigando a concordar com o que está escrito. Não estou te obrigando a aceitar o que está escrito. É direito seu. Você não crê, você não concorda. Isso é um direito seu. Como também é direito meu não concordar com coisas que eu acho que são abomináveis. Tá claro? Então você me respeita, eu te respeito. Agora, o que não pode é obrigar a pessoa a concordar, a apoiar. Eu tenho minha posição. A minha posição é o que eu estou lendo. Ah, então você é. Eu não sou nada, irmão. Só estou lendo a Bíblia. Está claro aí? Porque as pessoas gostam de caracterizar, gostam de rotular. Ah, então você é. Eu não sou nada, só estou lendo Romanos 1. Pô, só estou lendo Romanos 1. Eu não sou nada. De que lado que você é? Eu sou o lado do que está escrito, da verdade da Bíblia. Eu creio na Bíblia. Eu não creio na Bíblia, eu sou ateu. Tá bom, então não tem problema nenhum. Não estou te obrigando a crer na Bíblia. Não estou te imputando, eu estou lendo o primeiro que está escrito, segundo o que eu creio. Se tiver mais alguém que crê, amém. Ah, ninguém crê, não tem problema. Eu vou continuar crendo porque está escrito assim. E vou te respeitar. Vou te respeitar. Você não é obrigado a crer. Você não é obrigado a aceitar. Como eu também não sou obrigado a ver de outro modo, contrário ao que está escrito. Ficou claro? Isso é ser imparcial. Você não é obrigado a concordar comigo, nem aceitar ou crer no que está escrito. Você não é obrigado. Nem eu sou obrigado a concordar do jeito que você vive. Está claro? Porque Gálatas 6:5. Cada um levará o seu próprio
fardo. 2 Coríntios 5,16. A ninguém conhecemos segundo a carne. Eu não te conheço segundo a carne. E são coisas da carne. Imoralidade da carne. Se para você não tem problema nenhum, isso é para você. Não me obrigue a concordar com você. Não me obrigue a concordar com você. Porque você é você e eu sou eu. Tá claro? Eu já preguei aqui na igreja sobre ponto de vista. Eu li Levítico 18:22, onde diz que deitar homem com homem como se fosse mulher é uma coisa abominável diante de Deus. Você acha que não tem problema? Você é você e eu sou eu. Para mim não muda nada. Eu vou continuar com 2 orelhas. Ah, não, para mim. Então, para você. Para mim, está escrito que é abominável. Tá claro, igreja? Não vou nem te perguntar se você... Não vou nem falar amém. Para mim, está escrito assim, eu creio assim. Alguém vai falar, mas está na lei. Mas Paulo usou. Porque Paulo não usou a lei de Moisés. Ele está usando a lei moral. O que é lei moral, hein? Quer escrever aí? Diga comigo, o que é lei moral? Você sabe o que é incesto? Todos sabem, né? Então, lei moral. Você acha que é certo o filho ter relação sexual com a mãe? É certo? Isso é lei moral. Não tem nada a ver com a lei de Moisés. Está claro ou não está claro? Vou parar por aí, só para você entender. O que é incesto? Isso é lei moral. Moral da vida do ser humano criado por Deus. Gênesis 1, a sua imagem e semelhança. Existe uma lei moral. Não é lei de Moisés. Lei de Moisés é oferecer 2 pombinhas, 1 cabrito, derramar o sangue sobre o altar. Isso é lei de Moisés. Guardar o sábado, isso é lei de Moisés. A lei moral não tem nada a ver com a lei de Moisés. Paulo não usou, quer escrever? Paulo não usou a lei de Moisés. Paulo está usando a lei moral. Combatendo o incesto. Tipo assim, você acha que é digno um filho deitar com a sua mãe? É digno, irmãos? Como diz o outro, é bonito isso? Então, é torpe, é vergonhoso. É sobre isso que Paulo está falando. Tem nada a ver. Olha a sabedoria de Paulo. Ele citou Levítico 18:22, que é um livro da lei, mas não mexeu na lei. Não a lei de Moisés, mas na lei moral, que não precisa nem de Bíblia para saber que é errado. Precisa de teologia para saber que é errado o filho deitar com a sua mãe? Precisa. Fazer 6 anos de teologia bíblica para descobrir que é errado um filho deitar com a mãe? Precisa, não precisa. Isso é lei moral. É o que Paulo está usando. Levítico 18:22. Não deitará homem com homem como se fosse mulher. Isso é abominação. Eu não estou nem aí com Paulo. Isso é um problema seu. Minha vida é minha vida. Verdade mesmo. Sua vida é sua vida. E a minha vida é a minha vida. Agora eu posso falar. Amém? Cada um dará conta a Deus da sua vida. Eu não estou aqui para te induzir a nada. Eu não estou aqui para te obrigar a nada. Você está entendendo que eu não estou aqui para te induzir a nada? Não, pastor, eu não creio na Bíblia. Irmão, se você quiser ficar aqui ouvindo, amém. Se você não quer levantar, quer ir embora, não tem problema nenhum também. Eu não estou aqui para te induzir a nada. Está claro, igreja? Não estou aqui para induzir, para influenciar. Ah, pastor, você quer que eu... Eu não quero nada, irmão, só estou lendo a Bíblia. Consegue entender isso, irmão? Eu não quero nada, eu só estou lendo a Bíblia. Estou te deixando livre várias vezes, você é você. Uma vez uma pessoa me disse, frase da nova era, né? Frase Illuminati. Uma pessoa me disse, não existe certo ou errado. Falei, pode parar, parou a conversa. Não, parou a conversa, já falou besteira. Como não existe certo e errado? Depende do seu ponto de vista. Ah, não existe certo e errado? Está escrito não matarás. Então você mata, para você não tem problema nenhum. Porque não existe o errado, né? Então para você matar é normal. Parou a conversa. Como que não existe certo e errado? Certo é certo, errado é errado. Como é que não existe certo e errado? Romanos 1, vamos continuar, que agora eu vou ter que ler a Bíblia judaica e a Bíblia peshita. Vamos lá?
A última vez hoje, Romanos 1, 27. Semelhantemente também os homens... Circule Romanos 1, 27, circule os homens. Quem mesmo? Os homens. Semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher. Por que o uso natural da mulher? Porque eu li Gênesis 1, 26 e li Gênesis 2, 24. Não vou nem ler de novo. Ó, Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, 24. Lá fala do uso natural da mulher. Então, Romanos 1, 27. Semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade. Em Gálatas 5, Paulo fala que sensualidade é obra da carne. Então já está claro que esses homens aqui estão na carne. E Romanos 8 diz que os que estão na carne não pode agradar a Deus, mas você é você e eu sou eu. Amém? Você quer ficar na carne, isso é um problema seu. Só que existe Gálatas 6, 7, né? Depois você vê Gálatas 6, 7. Semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros. Como assim, Paulo? Paulo foi claro, hein? Homem com homem cometendo coisa vergonhosa, baixeza, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade, sublinha, devida ao seu erro. Isso na concepção de Paulo. Ele colocou isso no apostolado. E o Espírito Santo assinou, né? Porque ele colocou, está registrado. Vamos ver na Peshitta, o que diz Romanos 1, 27. Eu vou ler aqui na Peshitta, é do aramaico, e você confere na sua aí. Romanos 1, 27. Da mesma maneira, também seus varões, deixando as relações naturais com as mulheres, deram rédea solta à lascívia. Gálatas 5,19. Lascívia é obra da carne. Da mesma maneira, também os seus varões, deixando as relações naturais com as mulheres, deram rédea solta à lascívia uns com os outros, porque fizeram atos vergonhosos, varões com varões, recebendo em si mesmo a justa retribuição por seus erros. A Bíblia, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando, deixou registrado que homem com homem, como se fosse mulher, é um erro. Sou eu que penso assim? Eu que estou falando assim? Está escrito. Não joga em mim não, hein? É o pastor lá, não. Não é o pastor lá, irmão, estou só lendo a Bíblia. Não é o pastor lá. Não foi eu que escrevi. Só estou lendo. Vamos ver na Bíblia judaica agora. Romanos 1, 27. Na Bíblia judaica. Romanos 1, 27. Da mesma forma, os homens desistindo... Ó, a Bíblia judaica, hein? O judeu era mais ogro, né? O judeu é mais... Como chamava aquele mais bruto? Aquele... Og, como que é? Não, é ogro que fala, não tinha um... Aquele verde. Como que é? O judeu é mais xureque. É xureque? O judeu é mais ogro. O judeu é rústico. O judeu é seco. Ó, Romanos 1, 27. Na Bíblia judaica. Da mesma forma, os homens desistindo das relações naturais com o sexo oposto, ardem de paixão uns pelos outros. Parece o Clodovil escrevendo Romanos 1, 27, né? Não parece? A Bíblia judaica não parece o Clodovil falando? Bem explícito, né? Bem explícito, ó. Romanos 1, 27. Da mesma forma, os homens desistindo das relações naturais com o sexo oposto, ardem de paixão uns pelos outros, homens cometendo atos vergonhosos com outros homens, recebendo pessoalmente a penalidade apropriada à sua perversão. Romanos 1, 27 na Bíblia judaica. Só li. Vamos ver na Bíblia normal que todo mundo tem, João Ferreira de Almeida. Romanos 1, 28. Pula para o 28. Romanos 1, 28. Vamos ler, eu vou ler nas 3 Bíblias. Bíblia Vida, Bíblia Thompson, João Ferreira de Almeida. Romanos 1, 28. E como eles quem? Verso 18, quem?
Os homens, está falando dos homens. Está claro aí? Ser humano. Romanos 1, 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido. Abre um parênteses. Que eles chamam de amor. Fecha parênteses. Paulo chamou de um sentimento pervertido. Não sou eu, hein? Só estou lendo a Bíblia. Só estou lendo Romanos 1, 28. Consideramos justo toda forma de amor. Ah, vocês consideram justo. Mas, segundo a palavra de Deus, não. Consideramos justa toda forma de amor? É o Lulu Santos, né? Mas o Lulu Santos não é o apóstolo Paulo. Então eu não sou obrigado a crer no Lulu Santos. Eu fico com o apóstolo Paulo que diz em Romanos 1, 28, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um, sublinha aí, ó, um sentimento pervertido, quer ver ficar pior? Para fazerem coisas inconvenientes. Ah, você não vai perguntar que coisas são essas, né? Você não leu o verso 27? Você não leu o verso 26? Segundo a palavra de Deus, dita pelo apóstolo Paulo, você, claro, homem com homem, mulher com mulher, são coisas inconvenientes. Vamos falar segundo a Bíblia. Não muda a Bíblia, não. Romanos 1, 28. Ó, para fazerem coisas inconvenientes. Alguém aqui é prova que eu só estou lendo? Eu estou te influenciando em alguma coisa? Eu estou falando para você fazer isso ou fazer aquilo? Não, você é você e eu sou eu, irmão. Vamos deixar bem claro isso aí. Você é você e eu sou eu. Eu só estou lendo. E como um pastor, é minha obrigação, no mínimo, ler e explicar o que está escrito. É, que então eu tenho. Você não tem nada, irmão. De novo, você é você e eu sou eu. Amém? Para ninguém sair por aí falando, ele disse lá. Eu não disse nada, eu só estou lendo Romanos 1. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Amém? Mas segundo o que está escrito no apostolado, homem com homem, mulher com mulher, são coisas inconvenientes. Vamos ver na Peshita? Vamos ver na Peshita. Aramaico. Vamos ver na Peshita. Romanos 1, 28. E como não se propuseram chegar a conhecer a Deus, Deus os entregou a uma mente vazia para que fizessem o indevido. Bíblia Peshita, aramaico. Vamos ver na Bíblia judaica. O judeu é Shurek, né? É Shurek que fala? O judeu é ogro. O judeu é áspero. É no seco. O judeu não tem conversa com o judeu. Ó, Bíblia judaica. Romanos 1, 28. Isto é, pelo fato de não terem considerado Deus digno de conhecimento, o próprio Deus os entregou as linhas de raciocínios inúteis para que eles realizassem coisas impróprias. Traduzindo, Deus os entregou. Tipo assim, é errado, é inconveniente, está escrito. Vocês vão continuar assim? Pegou, fez isso. Pode fazer então. Quer fazer, pode fazer. Ficou claro? Só que tem Romanos 1, 18, hein? Você lembra de Romanos 1, 18? Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tem nada a ver com o MGA, tem nada a ver com o pastor Marcos, tem nada a ver com ninguém. Isso aí é Deus. Tem nada a ver com isso. Vamos terminar? Romanos 1, 29. Estão cheios, só estou lendo, hein? Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Só estou lendo, está escrito. E se tiver escrito, eu creio. Romanos 1, 29. Estão cheios de toda iniquidade. Só que ninguém pode negar. Prostituição. Ninguém pode negar. Malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, ou seja, difamadores, maledicentes,
aborrecedores de Deus. Putz, aborrecem a Deus. Só estou lendo. Você é você e eu sou eu. Romanos 1, verso 30. Murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, ou seja, não têm sabedoria, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora, o 32 é forte para terminar, hein? O assunto hoje, entendendo Romanos 1, 32. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus. E agora, hein? O que diz o 32, hein? E agora, como é que faz? Romanos 1, 32, estou terminando. Ó. Romanos 1, 32. Embora tenham conhecimento de Romanos 1, 18. Embora tendo conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Só estou lendo, hein? Não foi eu que escrevi, hein? Quando eu nasci já estava escrito, hein? Esse pastor aí, eu só estou lendo. Não é assim. Bom, eu não posso mudar, irmão. Eu não posso e não vou mudar. Tem gente mudando por aí. Eu não posso e não vou mudar. Amém? Não é assim. Não é assim, eu só estou lendo. Eu só estou lendo. Você vai interpretar o que Paulo já colocou aqui? Quando diz que pela graça sois salvos, aí é assim. Aí Romanos 1,32 não é assim. Engraçado algumas pessoas, né? Quando fala que é abençoado em Cristo, aí é assim. Efésios 1,3. Aí vai ler Romanos 1,32. Não é assim não. Ué, então tem que mudar a Bíblia, a palavra? Se estiver escrito, eu creio. Não é comigo, tá? A ira, Romanos 1,18, essa ira não é do Marcos Gomes, tá? Romanos 1,18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Aí Paulo coloca na relação de impiedade, homem com homem, mulher com mulher. Não é o que está escrito? Ué, eu só estou lendo Romanos 1. O tema é entendendo Romanos 1. Paulo chama isso de impiedade. O que é impiedade? Atitudes de ímpios abençoados. Impiedade vem de que palavra? Então o que é impiedade? Atitude do quê? De ímpio. Só estou lendo a Bíblia. Vamos terminar? Romanos 1,32. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são, entre parênteses, que são dignos de morte, que tais coisas praticam. Eu preciso falar quais coisas são essas. Eu acabei de ler o 26, 27, 28. Eu preciso falar quais coisas são essas. Pô, pastor, digno de morte. Não foi eu que falei, irmão. Isso aqui foi Paulo que falou, está escrito em Romanos 1,32. Não adianta nem fazer cara feia para mim. Romanos 1,32. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, são dignos de morte que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas agora no século 21, também aprovam os que as praticam. Ou não está escrito isso? Eu estou inventando. Eu escrevi agora. Está escrito ou não está? E não tem quem aprova? Estão quase obrigando você a aceitar e ser também. E fazer também. Estão quase obrigando. Eu esqueci o nome do repórter. Esqueci o nome dele. Acho que era Arnaldo Jabor. Eu acho que era. Falando sobre isso. Na Globo. Ele falando sobre isso na Globo. Ele escreveu uma nota. Vou só resumir o que ele disse. Antes, sobre o que eu estou lendo aqui em Romanos 1. O Jabor diz, antes era anormal, era vergonhoso, era até nojento, era pecado. Hoje já é normal, e ele disse, e eu vou sair daqui logo antes que me obriguem a aceitar isso aí. Antes era anormal, era vergonhoso, agora é normal. Ele disse, eu vou sair logo correndo daqui antes que me obriguem a ser também fazer.
O que ele quis dizer? Está caminhando para isso. Isso é nova ordem mundial. Isso é Illuminati, que quer acabar com as famílias, que quer desmoralizar a família, quer tirar o moral do certo, do correto, e o errado chamar de normal. Por isso que Romanos 1, 25, Paulo disse, ó, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Vamos ficar de pé, quero agradecer a Deus. A ministração hoje teve por tema Entendendo Romanos 1. Pai, estou com sua palavra em mãos. Estou livre de má consciência. Não foi eu que escrevi, não foi eu que disse. Isso não quer dizer que eu não concordo com o que está escrito. Isso não quer dizer que eu não aprove o que está escrito. Claro que eu concordo, claro que eu aprovo. Porque se está escrito, eu creio. É a tua palavra dita pela boca do profeta Moisés e do apóstolo Paulo. É a tua palavra que não pode mentir, que não pode voltar para o Senhor vazia. Não pode ser mudada. Não podem fazer uma outra Bíblia. Não podem mudar o que está escrito. Estão tentando mudar. Já fizeram até outras Bíblias. Mas a tua palavra permanece para sempre. Que a lei moral criada por Deus permaneça para sempre sobre a face da terra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que a lei moral criada por Deus permaneça sobre a face da terra. Que a lei moral criada por Deus permaneça sobre a face da terra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que homens ímpios e imorais não consigam mudar o que Deus fez, criou e estabeleceu. Porque o Senhor conhece os que são seus. Há vasos de honra e há vasos de desonra. Que Deus seja louvado e exaltado pelos seus escolhidos, pelos seus predestinados, pelos seus eleitos. Paulo disse que resta um remanescente que não se dobrará, não dobrará os seus joelhos a Baal. Que a tua graça e esse apostolado esteja e permaneça em nossos corações, em nossas vidas e em nossas mentes, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque se estiver escrito, eu creio. Graça e paz. Graça e paz.